Olá, nono ano, aqui quem fala é o professor Lucas e vamos dar continuidade aos nossos exercícios do PET 2 de atividades complementares, semana 4. Então, estamos aí na nossa segunda aula que a gente vai trabalhar com função identidade e função constante. Bom, pessoal, a gente viu que uma função afim é dada por f de x igual a ax mais b. Pessoal, na nossa função constante, o nosso coeficiente a ele é exatamente igual a zero. E aí a gente cai nesse gráfico aqui, em que o y, em que a nossa reta, a reta da nossa função, vai cortar o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, exatamente no ponto B. E aí, pessoal, para qualquer valor de x que a gente tem aqui, o nosso valor de y vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre b. Então, nesse caso aqui da função constante, o nosso a é igual a zero, tá bom? E na função identidade, pessoal, a função identidade ela é dada por f de x igual a x, ou seja, nesse caso o a é igual a 1 e o b é igual a zero. Essa seria a função de identidade. E aí eu peço que vocês corrijam aqui, porque não é essa reta aqui. É uma reta que passa exatamente na origem. A reta da função identidade vai passar exatamente na origem. Quando x é igual a 1, a gente vai ter o y igual a 1. Quando x é igual a 2, a gente vai ter y igual a 2. Entendeu? Então, sempre que a gente vai ter o y, que é f de x, igual a x. Então, f de x é igual a x nesse caso, ou seja, y é igual a x. Então, a gente sempre vai ter os pontos x e y, a gente sempre vai ter os pontos x e y iguais, tá bom? Então, quando x é 1, y vai ser 1, pertence à função identidade. x2, y2 também pertence à função identidade e assim por diante. E aí a gente consegue analisar vários gráficos por meio dos coeficientes a e b. Por exemplo, se o a for maior que zero, a gente sabe que a nossa função é crescente, independente do valor de b. Então, se o a for maior que zero, vai ser crescente, independente se o b for maior ou menor que zero. Se o a é menor que zero, ou seja, valores negativos, independente do valor de b também, essa reta vai ser decrescente. Se o b for exatamente igual a zero, ou seja, f de x é igual a ax mais b. Mas se o nosso b é exatamente igual a zero, a gente tem f de x igual a ax. Ou seja, a gente vai ter uma reta que passa exatamente na origem do nosso sistema, mas essa reta pode ter várias inclinações conforme o nosso valor de A, mas ela sempre vai passar na origem. É o que a gente chama de função linear, tá bom? Então, na função linear, sempre o nosso coeficiente B vai ser igual a zero. Já o coeficiente A pode ser qualquer valor. Agora, se o A for igual a zero, a gente tem uma função constante, ou seja, é uma função em que o nosso valor de x pode ser qualquer um e o nosso valor de y vai ser sempre constante. No caso aqui, o valor de b da função, ou coeficiente b da função. Tá bom? Então, se a gente tem f de x igual a 5, essa é uma função constante. Se a gente for traçar o gráfico, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem aqui o eixo y e a nossa função vai passar aqui constante no eixo y, cortando o eixo no ponto 5. Aqui a gente tem uns gráficos que a gente pode classificar. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? O a maior que zero e o b, como está acima, está na parte positiva de y, o b também vai ser maior que zero. Ou seja, o b sempre vai cortar esse eixo. Então, se está cortando aqui num ponto positivo, vai ser maior que zero. Pela inclinação, essa inclinação aqui
para a direita, a gente vai ter o A maior que zero. Na número 2, como a inclinação é para a direita, a gente tem A maior que zero. Já o B está cortando a nossa reta está cortando o eixo Y abaixo do ponto zero, abaixo da origem. Então o B aqui vai ser menor que zero. B menor que zero. Na equação número 3 aqui, a gente tem uma reta inclinada para a esquerda. Então a gente tem A menor que zero, ou seja, função decrescente. À medida que a gente aumenta o valor de x, o que acontece com o valor de y? Ele vai diminuindo, a gente está andando no sentido negativo do eixo y aqui. E aí, à medida que a gente anda no sentido positivo do eixo x, a gente está andando no sentido negativo do eixo y, tá bom? Então o A aqui é uma inclinação de uma reta, de uma função decrescente, e o nosso B, como está cortando o y abaixo de zero, o B vai ser menor que zero. Nesse caso aqui, a mesma inclinação, ou seja, reta decrescente, A menor que zero, e o B está cortando o eixo y acima da origem, ou seja, B maior que zero. Então a gente consegue ir julgando essas funções apenas com base no seu gráfico. Nesse caso aqui, ó, B menor que zero, coeficiente crescimento positivo, então A maior que zero. Aqui B abaixo da origem menor que zero, crescimento negativo, ou seja, reta inclinada para a esquerda, então A menor que zero, ou seja, à medida que a gente avança no sentido positivo do eixo x, a nossa reta avança no sentido negativo do eixo y, tá bom? Aqui a função constante, tá bom? Então essa reta vai cortar o eixo y em algum ponto, ou seja, B vai ser maior que zero, está cortando acima da origem, e o nosso A vai ser igual a zero. Não tem nenhum crescimento, não tem inclinação aqui. Se não tem inclinação, é uma função constante. Aqui o nosso B vai ser menor que zero e o nosso A igual a zero. Também não tem inclinação constante. Tudo bem? Então a gente consegue avaliar essas funções somente com base no seu gráfico. A gente consegue falar, bater o olho no gráfico, consegue falar se os coeficientes vai ser igual a zero, se vai ser maior que zero, se vai ser negativo, vai ser positivo. E aí, pessoal, para treinar um pouco dessa parte de equações e funções, eu trouxe algumas atividades para vocês. Eu vou fazer algumas, só temos agora a atividade 5, só que essa atividade 5 é um pouquinho maior que as atividades que a gente fez anteriormente. Então eu vou fazer algumas atividades nessa aula, deixar outras atividades para a próxima aula. Então vamos começar aqui com o número 6. Então, pessoal, na atividade 5, número 6, a gente tem o seguinte problema. Paula trabalha em uma loja de roupas. Ela recebe um valor fixo de R$500 por mês, mais uma comissão de 5% sobre o valor de suas vendas mensais. Com isso, responda. Escreva a fórmula que dê o valor total T que Paula recebe por mês em função do valor arrecadado de suas vendas X do mês. Então é o seguinte, eu quero uma função em que a gente tem o valor das vendas que ela vende e o T vai ser o salário dela. Ela recebe R$500 por mês, mais 5%, que é a mesma coisa que 0,5, vezes X. X seria a comissão dela. Tipo assim, se ela vendeu R$10.000 por mês, 5% de 10 mil vai ser acrescentado no salário dela de R$500. Por exemplo, na letra B está perguntando quanto Paula receberá em um mês se ela vendeu R$30.000. Então, a gente teria o que? T de X igual a 500 mais 0,05 vezes X. Essa aqui é a função do salário dela com base na venda que ela tem. Então, a gente quer o quê? O salário dela com base numa venda de R$30.000. O salário dela com base numa venda de R$30.000 vai ser
500 mais, onde está x nessa equação, a gente vai colocar x. Então, 500 mais 0,05 vezes 30 mil. Pessoal, quando eu faço essa continha aqui, eu tenho o quê? 500, 5% de 30 mil dá R$ 1.500. Então, no caso aqui, quando ela faz uma venda de 30 mil reais, ela ganha um salário de R$ 2.000, 500 mais 1.500 de comissão. E aí, pessoal, está perguntando aqui, para receber um total de 4.500, quanto Paula deverá vender? Então, eu tenho que a função do salário dela é 500 mais 0,05 de x. Eu quero que isso seja igual, que esse salário aqui representa o salário dela. Eu quero que esse salário seja de 4.500. Ou seja, eu quero que t de x seja igual a 4.500. Então, o que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar o valor de x, ou seja, o valor de vendas que ela tem que fazer para ela ganhar os 4.500. Nessa equação, como que a gente resolve? A gente tem 4.500, o 500 está somando desse lado, ele passa para o outro lado subtraindo, isso vai ser igual a 0,05 vezes x. 4.500 menos 500 dá 4.000, igual a 0,05 vezes x. O 0,05 está somando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, o que a gente tem aqui? Que x vai ser igual a 4.000 dividido por 0,05. Na verdade, eu falei somando, mas é multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Está somando, passa subtraindo. Então, quando eu resolvo essa conta, eu tenho um valor de 80 mil. Ou seja, pessoal, para Paula conseguir um salário de 4.500, ela tem que vender 80 mil no mês. Para ela ter uma comissão boa, que somado com os 500 reais, vai dar 4.500, tá bom? No exercício 7, fala, de acordo com os valores da tabela abaixo, escreva a fórmula que dê os valores de y em função de x. Para fazer esse exercício, pessoal, eu tive que plotar esses pontos no gráfico. Quando x era igual a 0, y era igual a 1. Quando x era igual a 1, y era igual a 2. Quando x era igual a 2, y igual a 5. Quando x igual a 3, y 10. Quando x igual a 4, y igual a 17. Aí eu tive que colocar esses pontos em um gráfico. Por que, pessoal, que eu tive que colocar esses pontos em um gráfico? Para saber qual que era o comportamento desse gráfico. Se seria uma reta ou se seria uma curva. Nesse caso aqui eu tenho uma curva que a princípio parece ser exponencial, o que me sugere uma parábola. Então isso aqui também parece uma parábola. Então, como parece uma parábola, um pedaço de uma parábola, para eu saber qual função que vai me dar esses pontos da curva, o que eu teria que tentar usar aqui para descobrir isso? Uma função de segundo grau e não uma função de primeiro grau. Na função de primeiro grau, a gente arriscaria dizer que f de x é igual a ax mais b. E aí a gente encontraria os coeficientes a e b dessa função de primeiro grau e encontraria a função que representa a função que faz essa projeção de x em y, que dê essa equivalência de x com y. Só que aqui, quando eu tenho essa função, para eu ter essa função, eu teria que ter uma reta, o que não é o caso desses pontos. Esses pontos aqui estão me dando uma curva. Então, o que a gente vai sugerir é uma função de segundo grau, que seria representada por ax ao quadrado mais bx mais c. Quando eu tenho uma função de segundo grau, eu tenho os coeficientes a seguindo o termo quadrático, b seguindo o termo linear e c o nosso termo independente. Essa função de segundo grau
quando a gente faz o gráfico dela, a gente sempre vai ter uma parábola, ou com concavidade voltada para baixo, ou com a concavidade voltada para cima, tá bom? E as variações dessa parábola, que ela pode ser assim, ela pode ser assim, ou assim, mas vai ser uma curva. Então aqui o que sugere para a gente é uma parábola, ou seja, uma parábola é representada por essa função de segundo grau, né? E aí, pessoal, o que a gente tem? Quando x é igual a zero, a gente tem que fazer então o f de zero. Se o x é igual a zero, o f de zero vale quanto? A vezes zero mais b vezes zero mais c, que é igual a quanto? É igual ao valor de y, né? No caso, o f de zero vale quanto? F de zero vai ser igual ao y, quando x é igual a zero. No caso, a gente pega o f de zero, então, e vai substituir por 1. F de zero é igual a 1, que é igual a 0 mais 0 mais 0 mais c. Então, aqui a gente tem o c aqui. Então, c é igual a 1. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 1. E aí a gente já encontra que o c dessa função é igual a 1. Vamos agora fazer o f de 1. Vamos utilizar esse x aqui na função. Então, a gente faz o f de 1. Então, aonde tem x, a gente vai substituir por 1. Então, a gente tem a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais o c. O c a gente já viu que é quanto, pessoal? O c a gente já viu que é 1, que é o que a gente encontrou. B vezes 1 dá b. 1 ao quadrado dá 1, vezes a dá a. E o f de 1 vale quanto? Quando x é igual a 1, o y vai ser igual a 2. Então, o f de 1 é igual a 2. Então, o que a gente tem aqui é uma equação com duas incógnitas, a e b. Então, a mais b mais 1 é igual a 2. O 1 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. O que vai resultar para a gente que a mais b vai ser igual a 2 menos 1, que é 1. Então, isso aqui já é uma equação. Vou fazer agora, pessoal, o f de 2. No f de 2, o que a gente tem? A vezes 2 ao quadrado. Onde tem x, a gente vai substituir por 2 agora. A gente está aqui, ó. A vezes 2 ao quadrado, mais b vezes x, que é b vezes 2, mais c, que é 1. Então, isso vai ficar igual a 4a, né? 2 ao quadrado, 4 vezes a, 4a, mais 2b, mais 1. F de 2 é igual a quanto? Quando x é igual a 2, y é igual a 5. Então, f de 2 é igual a 5. O 1 está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, que vai nos resultar em quê? 4a mais 2b igual a... Bom, o 1 está somando, passa subtraindo, 5 menos 1, 4. Então, essa aqui é uma segunda equação que a gente tem. Vamos fazer agora o próximo, que é o f de 3. O f de 3 é igual a quanto? Vamos resolver aqui, ó. F de 3 vai ser igual a que multiplica 3 ao quadrado. Onde tem x, pessoal, a gente vai colocar o 3, mais c, que é 1, tá bom? Então, o f de 3 é igual a quanto? Já vou substituir aqui de uma vez. O f de 3 é igual a 10. Então, o que a gente tem aqui? 10 é igual a 9a mais 3b mais 1. O 1 está somando, vai passar subtraindo. Então, o que a gente vai ter? 9a mais 3b igual a 9. Então, essa aqui é uma outra equação que a gente tem. E vou fazer por último aqui o f de 4, que dá 17. Então, o f de 4 dá 17, então a gente já sabe que o quê? F de 4 vai ser igual a 4 ao quadrado, que é... Vou escrever aqui primeiro. Aonde tem x, a gente substitui por 4. E o c aqui já é 1. F de 4 é igual a 17.
4 ao quadrado dá 16, vezes A, 16A, mais 4B, mais 1. O 1 está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, a gente vai ter 16A mais 4B igual a 16. Então, agora a gente conseguiu algumas equações aqui, pessoal. Ó, vamos lá. Vamos ter um panorama mais amplo daqui. A gente tem duas incógnitas e 1, 2, 3, 4 equações. Tá bom? Então, aqui é a nossa primeira equação. Essa segunda equação aqui, ó, tá vendo que todos os termos são múltiplos de 2? Então, eu vou dividir tudo por 2. Então, que vai resultar na equação 2A mais B igual a 2. Dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Tudo que eu faço de um lado de uma equação, eu posso fazer do outro. Então, é como se eu tivesse dividido tudo aqui por 2 e tudo aqui por 2. Essa equação aqui, 9A mais 3B igual a 9, é tudo múltiplo de 3. Então, vou dividir tudo por 3. Vai me resultar 3A mais B igual a 3. E aqui é tudo múltiplo de 4. Quando eu divido tudo por 4, vai me dar 4A mais B igual a 4. Pessoal, eu tenho aqui duas incógnitas. Para descobrir, e tenho 1, 2, 3, 4 equações. Para descobrir os valores de A e B, eu só preciso agora de duas equações, né? Preciso de duas equações para saber o valor de duas incógnitas. Então, sabendo disso, eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações aqui. Vou pegar aqui, ó, A3A mais B igual a 3 e vou pegar essa equação 2 aqui, ó, 2A mais B igual a 2. Só que eu vou multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Por quê? Para eu poder somar e aí anular um termo. Notem, se eu multiplico por menos 1, eu vou ter menos 2A menos B igual a menos 2. E aí eu consigo fazer pelo método da adição facilmente, ó. 3A menos 2A vai dar A, mais B menos B vai dar 0, igual a 3 menos 2, 1. Então, eu descobri aqui que o valor de A é igual a 1. Pego uma equação qualquer, posso pegar essa equação aqui mesmo, ó, ou posso pegar essa equação aqui primeira. Vou pegar a primeira aqui para fazer igual a gente fazia nos outros sistemas nossos. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, 3A mais B igual a 3. O A é igual a 1, né? Então, 3 vezes 1 mais B igual a 3. 3 mais B igual a 3. B vai ser igual a 3. O 3 está somando, passa subtraindo. Então, B é igual a 3 menos 3. B é igual a 0. Logo, pessoal, descobrimos os valores de A, os valores de B e os valores de C. Temos aqui, ó, A, B e C. Logo, a equação, essa equação f de x aqui, que representa essa função, vai ser f de x. Essa função que representa esses valores vai ser f de x igual a, que é 1, então logo x ao quadrado, mais bx, o b é 0. 0 vezes x vai dar quanto? Vai dar 0. E o c vale 1. Então, não coloco nada com termo independente. E o c vale 1, coloco 1. Então, a função que representa esses pontos nesse gráfico aqui é f de x igual a x ao quadrado mais 1. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida que tiver aqui, é só entrar em contato comigo. Eu supus essa função, ax ao quadrado mais bx mais c, utilizei esses pontos aqui e fui encontrando os coeficientes dessa função. Super simples, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, pessoal, nessa número 8 aí, complete a tabela abaixo, utilizando as respectivas funções. Lembre-se de deixar todos os cálculos indicados.
Então, a gente tem o seguinte, ó, na letra A, eu vou fazer a letra A e vocês façam as outras, que vai ser a mesma coisa. Y igual a menos x mais 1. Y igual a menos x mais 1. Então, quando x é 0, y vai ser quanto? Quando x é 0, y vai ser igual a menos 0 mais 1, que é igual a 1. Então, você vem cá e substitui. Quando x é 0, y é igual a 1. Quando x é igual a 1, y vai ser igual a quanto? X igual a 1, então menos x vai ser menos 1 mais 1, que é igual a 0. Então, você vem cá e substitui. Quando x é igual a 2, a gente tem menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Substitui aqui. Quando o x é igual a 3, a gente tem menos 3 mais 1, que é igual a menos 2. Vem cá e substitui. E quando x é igual a 4, a gente vai ter menos 4, menos x vai ser igual a menos 4, mais 1, que é igual a menos 3. E aí, pessoal, vocês vão ter da mesma forma, vocês vão fazer os exercícios, as letras B, C e D, tá bom? E aí eu vou deixar essa parte aqui com vocês. Na número 9, o que a gente tem na número 9? A gente tem o seguinte: vimos que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é traçado por meio de uma reta, né? Uma função do primeiro grau, então, é traçado por meio de uma reta. Assim, quantos pontos precisam ser marcados no plano cartesiano para traçar essa reta? Pessoal, qualquer reta que a gente quiser traçar, a gente precisa apenas de 2 pontos para traçar essa reta. Então, quantos pontos a gente precisa? 2 pontos. Então, a questão número 9 é só escrever 2 pontos. A gente precisa de 2 pontos no mínimo para traçar uma reta. Tanto que nos exercícios anteriores a gente tinha x1, y1, x2, y2, valores quaisquer, valores genéricos. A partir desses 2 pontos aqui, né, do plano cartesiano, a gente conseguia traçar qualquer reta que passasse por eles. Tá bom, pessoal? Na próxima aula eu vou fazer dos exercícios 10 e um pouquinho adiante. Então, essa parte aqui vai ficar para a nossa aula 3. Então, façam os exercícios que ficaram e até a próxima aula.